Bom, bem-vindo todo mundo ao podcast Sensei, Brunão. Hoje a gente tem um podcast diferente, bacana, não é não? Novo, inclusive. Pois é, Xará. Seja bem-vindo, Brunão. O podcast não tem nome, não tem tema, mas é conversar com alguém que não esteja no fandom de Sensei, mas que aparentemente gosta de Cavaleiros do Zodíaco. E pra inaugurar esse quadro, Brunão, olha só quem eu chamei aqui. O Eduardo Spor. E aí, Eduardo? Beleza, obrigado aí pelo convite que vocês fizeram. E vamos expandir nossos cosmos. Ó! Né? Tá certo. Vamos tentar bater um papo aí sobre Cavaleiro do Exato. Zodíaco, que foi uma das minhas inspirações, mas aí eu falo mais pra frente aí. Boa. Mas o Eduardo Spor, ele é escritor, é autor dos livros A Batalha do Apocalipse, a trilogia Filhos do Éden, Herdeiros de Atlântida, Anjos da Morte e Paraíso Perdido. Também escreveu o livro Protocolo Blue Hand, Alienígenas, e recentemente lançou um conto, A Torre das Almas. Tá correto a bibliografia? Tá certíssimo, cara. Faltou certíssimo. alguma coisa, cara? Não faltou Não, nada? tá tudo Então, certíssimo. Além disso, ele também é jornalista e tem um blog, Bruno, olha aí, ó, chamado Filosofia Nerd, que ele tem um podcast chamado Desconstruindo. Isso aí. Tá certo. Publicamos de vez em nunca, mas estamos tentando aí melhorar. É justo. Tá certo. Quanto mais gente na filosofia, melhor. Exato, Brunão, que é nosso professor da constelação de filosofia, né, Brunão? Que isso, Xará? Eu tava pensando sobre isso, Brunão. O que seria uma armadura representativa da filosofia? Que eu sempre faço essa meu piada com Deus. você. Bom, e Xará, Ué. é porque na filosofia a deusa que é considerada patrona da filosofia é É mesmo, tem Atena, isso? né? É mesmo? É Atena. Atena de olhos glaucos, cara. Caraca. Praticamente todo curso de filosofia começa com uma caracterização de Atena, lá na primeira disciplina lá, História da Filosofia, quando a gente vai falar de Homero, quando a gente vai falar do começo na Grécia Antiga, começa com caracterização de Atena, começa descrição de Atena puxando os cabelos de Aquiles pra ele não fazer merda logo no começo. Olha aí, então você seria um santo de Atena mesmo. Acho que sim, não sei, né? Aí Não depende, sabe. né? Porque por exemplo, se por um lado a Atena é considerada a patrona da filosofia, você pega um Platão da vida, Platão vai falar que o deus mais sábio de todos é o Hades. Então, assim, às vezes pode ser o Hades também, né? Entendi, você seria um espectro, seria interessante. Pra terminar aqui a breve presença do Eduardo na internet, ele também aparece frequentemente no Nerdcast, o maior podcast do Brasil. Então, seja bem-vindo para o nosso humilde podcast Sensei. A gente fala toda semana de Cavaleiros do Zodíaco aqui, a gente arranja assunto mesmo. Valeu, cara. Espero que a gente consiga desenvolver um papo bacana aí. Antes da gente começar, deixa eu falar redes sociais, senão a Nicole vai me matar depois, não. Redes sociais, a gente tá no Facebook, facebook.com/podcast Sensei, tudo junto. No Twitter você fala com a gente no @podcastcdz. E nós temos o nosso fórum de RPG, cdz.com.br/sse. Visite a gente lá e converse com a gente. Spor, fã de Cavaleiros, então desde quando, cara? Pô, cara, desde que... bom, então vamos para os nossos relatos aí emocionados. Em primeiro lugar, queria parabenizar vocês aí pelo podcast. Porra, valeu, cara. Eu entrei aí não consegui escutar, cara, direito os podcasts, mas eu entrei lá na página de vocês, lá no SoundCloud, né? SoundCloud, isso. E eu vi que vocês têm, mais de 60 podcasts, né? A gente tá Ceia. E eu queria elogiar vocês, cara, de verdade, assim, eu escutei um pouquinho, mas eu queria elogiar porque a gente sabe como é que é difícil, né? Fazer um podcast, as pessoas acham que é fácil. Exato. Eu mesmo tenho um que sou eu e um amigo meu, o Thiago Cabelo, a gente rala pra caramba, a gente tem outras coisas pra fazer e tudo, a gente consegue publicar, sei lá, um por mês, ou quando muito.
Então eu sei que você fazer um podcast é uma coisa difícil, que demanda tempo, né? Demanda Caralho, né? Concentração. Não é só você gravar, mas tem que fazer a pauta para quem não Puta, começa, nem acha que a coisa vem do nada. Então eu só queria começar aí, cara. Eu fiquei realmente bem impressionado quando eu fui ver o site de vocês. E ainda mais se vocês conseguirem assunto para falar sobre o Cavaleiro Zodíaco durante esse tempo todo, né, cara? Então, parabéns aí pelo trabalho de valeu vocês. mesmo, foi foda. Legal. Verdade, cara. Achei muito legal. E, cara, respondendo a sua pergunta, você falou bem, eu não sou do fandom de Cavaleiros, eu sou apenas um fã, né, do Cavaleiros. E talvez, imagino que eu seja mais velho que vocês, então eu realmente comecei a ver lá no início, né, quando passava na Rede Manchete. Cara, foi assim, eu me lembro que no colégio começou, de repente, alguém falar, outra pessoa falava, aí você tá vendo Cavaleiros do Zodíaco, aí eu imaginei um desenho, primeira vez que eu vi, um desenho medieval, que fala em cavaleiros, né, cavalo e tal. Exato. E aí eu imaginei uma coisa meio medieval e tal. E aí, cara, um dia, eu não lembro qual foi o dia que eu parei pra ver, eu não sei se eu me programei pra ver, eu acho que não. E aí, o primeiro episódio que eu vi foi a luta do Shiryu com o Dragão Negro, né? E achei que esse é um episódio, assim, muito marcante, porque ele, primeiro que tinha muito sangue, Exato, é uma coisa que acho isso diferente, né? Porque você estava acostumado com um tipo de desenho animado. Na minha época, eu não sei qual é a faixa de idade de vocês, mas na minha época a gente tinha, por exemplo, He-Man, né? Exato. Era a minha época também, era igual a minha época também. Pois é, o próprio G.I. Joe, quer dizer, o Comandos em Ação G.I. Joe, que era um desenho até mais militar. Os caras inventavam que os rifles disparavam raio laser de tiro só pro cara não ter sangue e tal. Como eu falei, o próprio He-Man, ele terminava todo mundo rindo, tudo. Então, eu já tinha, antes, assim, quando era mais novo, eu tinha tido contato com os primeiros desenhos japoneses através de outro desenho japonês chamado Pirata do Espaço, que tinha também anos atrás e que sempre acabava com alguém morrendo. Eu achava aquilo angustiante, melancólico, mas muito maneiro, adorava esse. E aí, enfim, aí eu vi lá aquela sanguinolência toda e tal. O Shiryu perdendo sangue pra caralho, né? Isso, aí eu comecei a ver, cara, e até desconfiado, sabe? Só que aí o que me surpreendeu muito nesse episódio, que eu acho que talvez esse episódio seja simbólico para falar um pouco do que é a essência do Cavaleiro Zodíaco, é porque você tem a primeira impressão do Cavaleiros, aquela coisa violenta, muito sangue e tal, mas nesse mesmo episódio tem essa perda de sangue toda, tem tudo isso, e tem algo filosófico, né, porque o Shiryu derrota o Dragão Negro, depois ele se arrepende daquilo que ele fez e acaba dando a própria vida para salvar o inimigo que o venceu, né? Consegue. Então, quando eu vi isso, eu falei, cara, é algo muito diferente, não é uma luta, sem querer menosprezar outros desenhos, adorava o He-Man e também até vejo aqui que tá até no Netflix, às vezes assim, eu gostava e tal, mas era aquela coisa, as lutas eram diferentes, né, cara? O Cavaleiros, ele passou, e não foi o primeiro desenho a fazer isso, mas ele foi pelo que chegou a nós. O combate conta a história, né? O combate não é só algo inserido na história. O combate conta uma história, tem curvas dramáticas e tal. E a partir daquele dia eu comecei a acompanhar e fiquei maluco, todo mundo falava no colégio, foi uma febre. Aí não preciso falar, vocês certamente já devem ter feito programas falando sobre a febre do Cavaleiro do Zodíaco. Eu vivi tudo aquilo e tal. E bem na época mesmo que aconteceu. Então, foi assim que eu conheci o Cavaleiros e, enfim. Mas essa coisa que você disse da escola é muito engraçado, porque realmente a minha parada também foi uma febre muito de escola. Começou na escola, o nego falando, o nego soltando meteoro no recreio. Eu falei, mas que porra é que vocês estão fazendo aí, mano? Aí que você vai atrás e muito essa coisa de pertencimento do grupo, né? E todo mundo começa a assistir. E essa coisa do sangue, quando a gente fez o podcast de 20 anos, que fez o 25, acho que foi 20 anos, de que passou Cavaleiros na TV,
a coisa do sangue era realmente muito chocante, né? Porque a gente via de fato os desenhos. Eu lembro de ver, por exemplo, o próprio He-Man, a She-Ra a gente via também, porque vinha tudo na rebarba, né? Mas acho que tem uns. Acho que já passava X-Men já na TV, já passava algumas outras coisas, Super Amigos, se bobear. E não tinha realmente muita violência, assim. E aí, se você assiste Cavaleiros, era aquela, tipo, o cara mete a mão dentro do peito do Yoga, era uma coisa mega absurda que chamava a atenção mesmo de cara. E o Brunão já disse, né, Brunão, essa coisa da luta, do combate, como elas desenvolvem os personagens, que foi o que manteve a gente, né? Que fosse sangue pelo sangue, a gente ia achar legal, mas não ia estar fazendo podcast 20 anos depois. Né? E a gente também deu sorte, né, Xará? Porque a gente pegou a versão de Sensei que não é, digamos sem assim, corte. que não é muito distante da original, né? Porque a que foi exibida nos Estados Unidos, ela foi completamente retalhada detonaram com o negócio e não, por acaso, Sensei não fez sucesso nenhum lá, né? Exato. Imagina o que podia ser o tamanho de Sensei hoje se tivesse feito sucesso no mercado americano. Bom, isso que você falou é muito importante também e vale a pena a gente analisar e fazendo uma crítica aqui, mas assim, isso faz parte também da coisa, né, da própria sociedade americana, né, que produz esses desenhos como He-Man, como que vale repetir, são bacanas e tal, mas tem uma outra filosofia. E acho que esbarra um pouco, né, quando você vai estudar a história dos Estados Unidos, você vai estudar a história do puritanismo, o que eram os puritanos e tal, acabou gerando uma sociedade muito hipócrita. A sociedade americana é muito hipócrita. E eu diria assim, tem coisas boas e coisas ruins, né? Uma das coisas ruins que eu acho da sociedade americana é que ela é muito hipócrita, e eu acho que não existe esse tipo de hipocrisia. Eu não estou nem falando de sangue, mas eu estou falando como o próprio Pirata do Espaço, agora eu não estou nem falando de Cavaleiros. O próprio Pirata do Espaço, as pessoas morriam em Piratas do Espaço, né? E essas coisas acontecem, as pessoas morrem de fato, né? Então você tentar tapar o sol com a peneira e colocar um véu sobre tudo que acontece, quando a pessoa, de repente, quando a criança, ela vai acabar vivendo naquele mundo de fantasia. Quando ela encara a realidade nua e crua, ela tem um surto, né? E aí o que acontece muito da sociedade americana ter elementos de pessoas até surtadas, que surtam justamente porque, de repente, encararam uma realidade que foi colocada para elas. Então, tudo isso talvez tenha sido um dos motivos que o Saint Seiya talvez não tenha... Eu nem sabia dessa informação, agora vocês estão falando, mas faz todo sentido. E existem, e você acaba deixando de falar sobre coisas que são importantes, né? Como o sangue secundário, importante ali enfim, acho que a gente vai falar mais pra frente, mas a amizade entre eles e tudo aquilo, né? É bastante emblemático essa coisa dos Estados Unidos. Inclusive, essa censura de Saint Seiya nos Estados Unidos, ela não chegou nem a ser na década de 90, ela foi mesmo no começo dos anos 2000, quando foi licenciado pra lá. E é engraçado porque uma das cenas mais famosas pra mostrar isso é justamente a luta do Shiryu contra o Dragão Negro. Que quando o Shiryu tá totalmente sangrando, eles pintaram todo o sangue de azul pra fingir que era suor dele, assim, sabe? Então foi uma... Exato. Que maluquice. É muito esquisito, cara, é muito esquisito. Fora vários cortes, fora a dublagem, que o Yoga virou um surfista americano, sabe, uma coisa assim. Então eles perderam a mão um pouquinho lá. Caralho, e hoje cara, maluquice, cara. Os americanos ouviram original, falando dessa coisa dos Estados Unidos, eu tava imaginando que os ouvintes de vocês, alguns devam jogar RPG, né, que também é outro hobby que eu gosto muito. Eu tava fazendo a orelha para um livro, né, que até saiu pela editora Record, chamado Dados e Homens, que é um livro sobre a história do Dungeons and Dragons, né? Que foda. E aí fala sobre um episódio que teve um garoto que se matou, né? Que esse episódio foi... Caralho, ele jogava e ele se matou, né? E aí começou uma comoção nos Estados Unidos contra o Dungeons and Dragons e tal. Sim. E a mãe desse garoto, ela criou uma associação contra o Dungeons and Dragons, um troço assim bizarro e tal. E aí é interessante que nesse livro tem um depoimento do Gary Gygax, que esse cara é um dos executivos lá da TCR e tudo. E aí ele fala uma coisa muito interessante, ele falou, pô, eu não tinha raiva dela, eu tinha pena, porque ela é uma mãe que o garoto estava jogando Dungeons and Dragons há 2 anos e ela não sabia. E aí ela tinha problemas de comunicação com o filho e veio culpar o RPG. Na verdade, como é que... Quer dizer, ela nem se comunicava com o filho, então o problema não é o RPG. O problema não era isso, né?
Só que existe a hipocrisia de você culpar e tudo mais, né? Que o vilão é o sensei, é o RPG. Não é isso, né? É uma questão social de educação e tudo mais. Né? Exatamente. Eu, nesse sentido, eu tive sorte, assim, porque minha mãe, claro, ela deu uma olhada de primeiro em Sensei na época, viu aquela sanguinolência toda. Vou assistir um episódio com o filho pra ver qual é, né? Uhum. Acabou que ela assistiu um episódio bom, que foi o fim da luta do Seiya e do Shiryu, e falou: tudo bem, pode assistir, isso é legal. Mas, por exemplo, a cidade aqui do lado de Vila Velha, eu sou do Espírito Santo, de Vitória, Vila Velha, a Assembleia Municipal de Vila Velha baixou uma lei proibindo a venda de jogos de RPG. Verdade, você falou Eu lembro isso. que na época, assim, subitamente eu não podia mais comprar livro, tá ligado? Então agora, assim, ou eu crio os meus próprios, ou eu pirateio, ou eu não jogo. Aí não tinha como piratear, porque na época não tinha acesso à internet, então o jeito é criar, né? Olha isso. Certo sentido foi até bom isso, mas na verdade não faz o menor sentido, né? Uma coisa que incentiva a leitura, criatividade, né, cara? assim. Por que proibir? E até hoje acontece isso, não? Tipo, não revogaram a lei, eu não tô vendo a lei revogada aqui, ela tá aberta aqui na minha frente. Então, Ai, meu Deus, que horror. Desde 2002, cara, olha só. Caraca. Eu acho que isso é uma coisa que você bem falou isso, o RPG e várias coisas, a internet, né? Você tem esse poder de fazer o bem e o mal, né? Com essas ferramentas que você tem. E eu acho que voltando pro Cavaleiros, eu acho que o Cavaleiros fala um pouco isso, até a filosofia oriental fala um pouco isso, enquanto a filosofia ocidental tem essa coisa de o mal tá lá e sempre vai ser o mal, né? O esqueleto vai sempre ser o mal, vai sempre estar na montanha da serpente. Enquanto no oriental, né, na filosofia oriental, você pode lidar com o bem e com o mal e você ter esse caminhar entre eles, né? E acho que também o próprio Cavaleiros fala disso através do Ikki, por exemplo, né? Ele vai e vê, observa esse é um demônio, né? Mas por que ele se tornou um demônio? Como é que ele pode interagir com os outros cavaleiros? Então isso que eu acho bem maneiro, sabe? De todo o universo de Sensei, Eduardo, você tem algum personagem que é o seu tipo preferido, assim? De todos eles? Tem sim. A gente fala até o que? Bom, eu tenho. Primeiro, eu sempre gostei dos Cavaleiros do Zodíaco mesmo, de bronze, né? Eu sempre gostei mais do Yoga, né? Boa. E aí eu começo a falar assim, não, porque o cara era louro. Eu nem mais sou, eu não sou nem mais louro. Quando eu era mais novo, eu tinha o cabelo um pouco mais claro e tal. Eu achava que era por causa disso, mas tu vê como é que não é, cara. Uma vez eu tava vendo uma entrevista, escutando uma entrevista com o dublador do Yoga, agora me fugiu o nome dele. É o Francisco Bretas. Isso. E aí ele tava falando como é que era a interpretação dele sobre Yoga, né? E eu vi que não tinha nada a ver com a aparência física, mas era como é que era porque ele falava, o Yoga é um cara muito na dele, né? Um cara que não gosta de aparecer e tal. Se bem que sempre tem uma presepada lá, minha armadura de gelo, não sei o que e tal. Mas em geral, Yoga dos Cavaleiros de Bronze, Yoga é mais dos Cavaleiros de Bronze, aquele núcleo lá, né? É um cara mais na dele, né? Sim, o Shiryu fodão, mas ele é mais brilhante lá, sei lá, corusca mais, sei lá. O Shiryu é um cara assim mais, né? Tem uma presença, tudo. Com certeza. É o próprio. Enfim, os outros cavaleiros. Yoga é um cara na dele, né? Um cara que é calmo. É um cara que geralmente assim ele fica na dele e tal. E eu sempre fui um cara assim, eu sempre fiquei na minha, nunca quis aparecer, sempre quis fazer as minhas coisas e deixar as pessoas fazerem as delas, sabe? Então, a partir daqui ele foi falando essa interpretação dele de Yoga, eu falei, caramba, que incrível, cara, tem muito a ver, né? E aí tem o Yoga no Cavaleiros de Bronze. E de Cavaleiros de Ouro eu gosto do Shaka também, né, cara? Olha aí, velho. Não tem nada a ver comigo, necessariamente, mas eu acho impressionante do Shaka essa duplicidade que ele tem de ser alguém muito calmo, assim, um cosmo de harmonia e ao mesmo tempo ele poder aquelas notas estourarem em acordes violentos, né? Que era o que ele mostrava também, um cara super harmônico e tal, mas que também podia ser muito violento. Então essas coisas
essas características eu achava bem bacanas desses personagens aí. Aí, Brunão, mais um fã do Chaka. Tá certo. O Brunão, ele é o embaixador do Chaka no podcast. O Chaka, ele eles teve também tem só o personagem, mas a maneira como ele foi colocado também nas 12 casas, a luta que ele... Sim. Não diria nem só a luta do Ikki, mas acho que é ponto alto, né, da série inteira. Aquela luta lá quando eles chegam na casa de Virgem, aí você vê que vão todos os cavaleiros em cima, mas estão quase todos, só que só não tá o Yoga, mas os outros vão ficando, os cavaleiros das casas, né? Nesses se juntam uma porrada, os 3 vão em cima dele, o cara com uma palavra submete a todos, né? Ele é bem foda mesmo no começo. E o que eu acho interessante é que ele toma essa postura de vilão, mas fazendo isso pelo bem de Athena. Ele acreditava que ele tava... exato. Cara, aí tem tanta coisa pra gente desenvolver. A gente vai ficar até amanhã. Então... Pode ficar, cara, não tem problema nenhum. Mas esse que você trouxe do Yoga, o Yoga ele é o meu bronze favorito também. E a gente fez um podcast específico do mito do Cisne e sobre o personagem do Yoga. E revendo a trajetória do Yoga na série, pra mim é muito chocante, porque eu nunca tinha reparado nisso quando era criança, óbvio. Como o Yoga ele carrega nas costas uns pesos muito, muito absurdos, sabe? Ele meio que tem... A mãe trocou de lugar com ele no barquinho e ela acabou morrendo, ele sobreviveu. Ele matou os 2 mestres dele, o Cristal e o Camus. Ele vai matar o melhor amigo dele também, que é o Isaac, né? Então, Yoga tem essa trajetória em Saint Seiya de que ele sempre é responsável pela morte de alguém que ele ama, assim, basicamente, né? E todo o debate dele com o Camus, que o Camus ele é o meu personagem preferido do Herol, é incrível, assim. Então, Yoga também sempre pra mim foi esse personagem muito profundo, assim, na verdade, também, né? Ele era todo na dele, mas ele tinha todo uns fantasmas, assim, na vida dele, que era muito foda, pra você imaginar que uma criança de 15 anos teria que suportar, né? Então, quando você fica adulto, começa a ver essas coisas, é muito bizarro. Ele carrega a melancolia, né? Que exato. Junto com o Ikki, mas o Ikki transformou essa melancolia em raiva. Exatamente. E Yoga, ele guardou aquilo pra ele, né? Exatamente. E mantém aquilo dentro dele de forma... né, segura e tal, enfim. Pois é, bizarro isso, né, cara? Um dia, qualquer dia, a gente vai ver o Yoga explodir, Brunão. Sei lá eu. Será, Xavier? Sei lá eu, né? O povo não escreve mais os personagens. Quem sabe, quem sabe. Você tem essa coisa da Batalha do Apocalipse, dos Filhos do Éden, da coisa do anjo, etc. E você já disse em entrevista, que eu vi uma entrevista sua, dizendo que os Cavaleiros realmente influenciaram na parte de batalhas, principalmente, né? Como é que foi isso quando você começou a escrever a parada e tal? E Cavaleiros veio na cabeça, assim, lá. Não sei só se na parte de batalha, cara. Eu acho que foi só foi na parte de batalha e também nessa parte de filosofia também, sabe? Porque foi uma obra que eu acho que, né, quando eu escrevi meu primeiro livro, Batalha do Apocalipse, eu usei todas as referências que eu tinha desde a infância, adolescência. A gente vai acumulando essas coisas, é normal, certeza, né? E a maneira como é que você mistura isso no caldeirão e o que sai dali, né? A mistura que sai dali pode ser uma galhofa total ou pode ser alguma coisa que seja minimamente bem feita ou bacana. Tudo isso vai depender muito de como você faz. Mas isso foi principalmente no Batalha, nos outros 2 livros do Filhos do Éden, Herdeiros de Atlântida e Anjos da Morte nem tanto, e em Paraíso Perdido, que é o último, que é totalmente Cavaleiro Zodíaco. É mesmo? Que louco, velho. Volta pra coisa épica e tudo, né? E até mais do que Batalha do Apocalipse, né? Tem até uma cena lá que... não vou dar nem spoiler, mas é uma cena lá que, caraca, é muito o Chaka, Casa de Virgem, essas coisas todas, né? Aí, Bruno. Mas o bacana foi isso. Me influenciou muito, né? E eu já jogava RPG. Eu lembro quando a gente jogava RPG, tinha um RPG que era do Marvel Super Heroes. E tinha uma tabela maluca lá em que tinha resultados que pareciam do Cavaleiro do Zodíaco, que você dava uma porrada e o cara voava 3 quadras, sabe? Então a gente acabou fazendo isso. E claro que foi influência pra mim nesses pontos, né? Não só nas batalhas em si, mas também o fato de transformar as batalhas nessas curvas dramáticas, sabe? Tipo, sim, claro. Contar uma história através do que acontece, né? A gente tem, em Cavaleiros a gente tem poucas cenas
que a gente diz de civis, né, dos personagens vivendo a vida deles e tal. No começo você tem um pouquinho disso, mas depois a gente vai conhecendo os personagens mesmo no combate, né? O combate é o momento pra gente saber o passado do Yoga, o passado, sei lá, um pouquinho do Seiya, porque que ele é assim, por que o Shiryu é daquele jeito e etc. Todos os personagens meio que se desenvolvem, né, Brunão? Durante a batalha mesmo, né? Porque a gente não tem um momento civil. Então, no começo você disse essa coisa do combate de desenvolver personagens, sem ser totalmente isso, né? Se não tiver a batalha ali, a gente nunca conheceria os caras. Até os próprios flashbacks vão através das batalhas, crer. Né? Uhum. Aí que você conhece com certeza, né? Sem dúvida. E você falou RPG, você já chegou a jogar algum RPG de Cavaleiros? Tipo, você chegou a bolar regras, tipo, porque não tem um base, né? Tem um... O Brunão às vezes traz um pra gente que eu nunca ouvi falar também, mas você chegou a fazer algum jeito de funcionar uma mesa de Cavaleiros? Não, cara, mas já joguei alguns jogos justamente nesse sistema antigo do Marvel Super Heroes, que realmente era muito bom, cara. Era muito bom. E a gente só incluiu lá uma parada chamada pontos de Cosmo, uma coisa assim, Cosmic Points, sei lá, pra o cara não poder usar os poderes toda hora, porque super-herói você pode usar, né? Toda hora. Mas, cara, era realmente incrível, cara. Era muito igual. Eu tive até essa ideia quando eu fiz um personagem que foi até antes de Cavaleiros. A gente jogou o super-herói normal, né? Eu fiz um personagem de gelo. E era maneiro que, pô, eu invocava gelo e podia dar os golpes parecidos com o do Yoga e tal. Eu falei, caramba, então quer dizer que dá pra usar. E aí que a gente usou essa Marvel Super Heroes, eu recomendo, assim, é muito simples. A gente se divertiu pra caramba, cara. E qual que é a melhor? Você lembra de alguma luta? Você falou do Shaka. Essa é a luta mais foda que você viu em Cavaleiros do Zodíaco? Cara, pra mim foi, por esses motivos que eu falei, né? Eu acho que foi o ponto alto da série inteira. Essa parte do Shaka. Agora tem outros também, né? O próprio... assim, as próprias batalhas no início também eram muito legais. Eu lembro que as músicas eram muito empolgantes. Exato, também. Né, cara? A música é foda. Acho que a primeira fase de Cavaleiros do Zodíaco, assim, até as 12 casas, pra mim, é a melhor que tem. Que também vai... Eu tenho essa crítica em relação a Cavaleiros. Vai, pode falar. Já falei algumas vezes. Pra mim, eu sou um pouco... Até meio... pra mim, Cavaleiros, assim... Até já vi outras coisas e gosto de outras coisas também. Pra mim, realmente, Cavaleiros é até as 12 casas. Porque isso era uma parada realmente foda. Foi toda essa dinâmica dos Cavaleiros de Ouro, tudo. Sim. Eu já lia a mitologia, já entendi que realmente tem o Hades, tem Poseidon, faz todo sentido, mas os Cavaleiros de Ouro realmente foram colocados durante muito tempo como invencíveis, né? Como algo invencível. E aí os caras passam pelas 12 casas e algumas eles vencem sem vencer também, mas... Sim, exato. E aí, de repente, você enfrentou aquele perigo que parecia um perigo invencível. Daqui a pouco inventam outros caras mais fortes dos Cavaleiros de Ouro. E aí, pra mim, isso foi uma coisa bem caída, sabe, cara? E esses personagens não tiveram o mesmo tempo, a mesma chance de aparecerem e serem desenvolvidos como os Cavaleiros de Ouro, né? A mitologia dos Cavaleiros de Ouro, né? Tem fãs, por exemplo, que reclamam, o Afrodite, o Máscara da Morte, não tiveram a mesma chance, por exemplo, que um Saga e um Shaka. Então, assim, imagina os espectros, imagina os generais marinos, assim, muito menos, né? Exatamente. Eu acho que poderia ser, por exemplo, se eles tivessem, tipo, tirado a Saga de Asgard, e a Saga de Asgard fosse só um prequel, né? Fosse só uma outra série, tipo, as Guerras Galácticas e aquelas lutas contra os outros, para chegar até os Marinas e tal, aí faria um pouco mais de sentido, entendeu? Mas a maneira como foi através do começo dava a entender que os Cavaleiros de Ouro realmente eram seres, tudo bem. A gente depois entendeu que eles eram apenas os Cavaleiros fodões da Terra, né? Tinha mais no inferno, tinha mais no mar e tudo, e faz todo sentido, mas pra mim aquilo, né, quando começa, eu não sei se pode dar spoiler aqui. Eu não sei pode falar, imagina, pode falar.
Mas é bem frustrante, assim, quando você acaba de ver as 12 casas e depois você vai ver que o Aldebaran, ele é pego pelas costas e destruído por um cara que chegou lá primeiro, entendeu, cara? Exatamente. E aqueles caras eram os Cavaleiros de Ouro e tal. Então, isso comecei a achar um pouco... Sabe, tipo, eu vi algumas coisas, gostei, mas pra mim Cavaleiros vai ser sempre assim, o core, assim, vai ser sempre aquela coisa das 12 casas, o início, as guerras galácticas, essa história quando o Ikki aparece, achei muito foda, sabe? O Shiryu, todas as batalhas dele, até mesmo aqueles Cavaleiros Fantasmas, achei bacana aquilo, sabe, cara? Até aquilo eu gostava, achei maneiro. E a maneira como eles foram realmente, você falou de evolução, né? Foram primeiro pegando os outros Cavaleiros de bronze, depois os Cavaleiros de prata. Eu me lembro quando os caras enfrentam o Mist. Porra, o Mist era um deus. Exato, sabe? era foda, né, cara? E depois conseguiu vencer o Mist, porra, muito custo, né, cara? E aí depois, caraca, como eles foram evoluindo aos pouquinhos e tal, sabe? Isso, pô, pra mim, foi o que fez o Cavaleiro ser o que é também, sabe? Não, o arco todo das 12 casas, ele é muito fechadinho, né? Nesse início dos Cavaleiros, a descoberta de Athena e até... E é muito bem feito porque são 70 episódios em que eles vão salpicando, né? Os Cavaleiros de Ouro, tem o grande mestre do santuário, toda aquela figura do santuário, o grande mestre que é o mal, etc., que culmina na Batalha das 12 Casas, que acho que pra todo mundo é o momento mais ápice, assim, do Sensei, né? E também tem a trama, né? E também tem das intrigas que um morreu e o outro tá né? É tudo conectado, né? Tudo, sabe? Exato. Um é mestre do outro, o outro matou o mestre do outro, então é tudo bem complementado. Depois a cisão é muito grande. Eu até gosto de Asgard, mas eu sempre reclamei, por exemplo, no podcast, que eu acho que a parte de Poseidon ela é muito esquisita pra mim. E a parte de Hades ela só vale a pena por causa dos Cavaleiros de Ouro, de novo. Porque os Spectres mesmo tanto faz, né? Mas eu não acho ruim, entendeu? Mas é porque aquilo foi tão bem feito, tão bem engendrado, assim, toda essa trama do iniciozinho até as 12 casas, que, pô, cara, realmente foi algo que depois talvez tenha ficado um pouco, não ruim, entendeu? Mas não tão bom quanto antes, eu diria, sabe? O que vem depois não tem a mesma... Né? Não só o impacto, mas também a intriga do primeiro. Que no primeiro você tem toda uma intriga política dentro da hierarquia lá do santuário. Pode crer. Na Grécia, assim. Você tem um cavaleiro de gêmeos que matou o mestre para assumir a posição lá, porque o cara tem essa segunda personalidade que é, entre aspas, maligna, que depois diz, não, eu tenho que ser o cara que tem que defender a terra dos outros deuses que estão tentando invadir, assim. Então, ainda que ele não dê argumentos para defender essa posição dele, você pode chegar assim, não, eu concordo com o Saga, essa menininha é muito, muito frágil, ela não pode ser a guardiã da Terra e tal, tem que ser o Saga. Você pode, digamos assim, vestir a camisa do cara, assim, não seria um absurdo muito grande você vestir a camisa do cara. Aí você chega na Saga de Hades, o cara quer limpar a humanidade da Terra, assim, porque eu não gosto de vocês. Então, tipo assim, isso é muito estranho. Não tem como você vestir a camisa do cara, concordar com o cara, aí vira, digamos assim, uma batalha onde tem dois lados lutando e mais nenhum lado é absolutamente asqueroso, entendeu? Fica aquela coisa bem contra o mal, de forma... muito rigidamente estabelecido, assim. Some a intriga, some a ambiguidade, você não consegue ver nobreza no adversário. Acaba, por exemplo, assim, não tem mais como você fazer uma história de um cara que se redime no meio do caminho, essas coisas assim. Os dois a saga do Santuário é legal assim, porque tem tudo isso. Você quer ver uma coisa um exemplo que você falou aí, por exemplo, o Lost Canvas, né, que eu vi, e eu gostei muito, assim, que achei, assim, bem... muito... que foi? É que o Xará, Eduardo, ele tem uma implicância com Lost Canvas. Assim. O dia que a gente for falar de Lost Canvas aqui no podcast, ele vai perder o jogo de cintura. Não, mas deixa... Talvez vocês concordem com o que eu vou dizer. Eu fiquei impressionado quando eu vi, até porque
ele é muito bem feito, o desenho é muito bem feito, e você tá acostumado a ver o Cavaleiros. Hoje em dia, se você ver o Cavaleiros, os primeiros episódios, é toscaço, assim, se for ver, sabe? O último que saiu. Não vi, mas ele é tosco. E aí, quando você vai ver um Lost Canvas, pô, bem feito pra cacete, fala, caralho, é como se você tivesse vendo esses Cavaleiros de Ouro, né, numa outra geração, né, super bem feito e tal. É o choque que a gente tem quando vê animação da década de 80 e animação hoje, né, com certeza. Cara. Então, o Lost Canvas tem várias lutas que eu acho muito maneiras, tá? Como se fosse, por exemplo, a luta do próprio... Eu não sei o nome dele, mas que seria o equivalente ao Afrodite na outra Guerra Santa. O Básico. Tem a luta do Aldebaran. Aldebaran, acho que o nome é o mesmo, inclusive. Ele adota esse nome. São lutas maneiríssimas. Mas, eu vou te dizer o seguinte: são bacanas, mas na real não trazem nada de novo, entendeu, cara? É só uma repetição do que já foi feito. De uma forma ou de outra, entende? Então, cara, é isso que eu acho, assim. Eu acho que o Cavaleiros é bacana, mas é uma coisa que as pessoas falam, cara, vai ter uma nova série de Cavaleiros e tal. Eu acho bacana que tenha, não sou contra nem nada, mas pra mim Cavaleiros vai ser aquilo que eu vi lá, e não porque eu tô sendo saudosista, é porque eu acho que aquilo ali tava o início do Cavaleiros, o que era pra ser mesmo, e tudo foi jogado dali, entendeu, cara? É a minha opinião. Eu concordo com eu tenho implicância com Lost Canvas, mas esses pontos que você falou, não tem como você negar. Tipo, é muito bem animado, é muito bem desenhado, as lutas são muito bem... são legais e tal. Mas o que eu acho que as 12 casas trazem é justamente o que o Bruno disse, essa intriga, e você tem a noção da formação da amizade dos moleques entre eles, sabe? E a coisa da superação entre eles também, que eu acho que aqueles 77 primeiros episódios, até o final que o Saga morre, você tem exatamente a noção de que eles formam ali uma aliança, formam uma amizade, e um começa a lutar pelo outro, e é uma parada que é muito forte. E pra mim, quando eu era criança, isso foi muito foda, sabe? Tipo, essa coisa da amizade, da superação, quando eu era criança era tipo, nossa, nenhum outro desenho tá me mostrando isso, e isso é muito bacana, porque eu tenho amigos na escola, etc. Então, pô, pode crer, meus amigos são da hora também. E tudo que vem depois, isso já está estabelecido que eles são amigos, que eles vão se superar sempre. Então realmente é difícil você encontrar uma forma, né, de botar algo novo, que é o que, por exemplo, Lost Canvas, como você trouxe, pra mim também não traz muita coisa. E além de ter 1000 outros problemas que eu tenho com Lost Canvas, que um dia o povo vai me matar quando eu falar. É complicado, eu entendo até os caras, porque assim, cara, se você coloca os elementos... Se você não coloca os elementos antigos, a galera, enfim, não é Cavaleiro do Zodíaco. Se você coloca os elementos antigos, é mais do mesmo, entende? Repetindo, cara? Exato. É um pouquinho complicado, assim, sabe, cara? Então, esse é um problema até dos próprios roteiristas e tal, que os caras... Eu entendo a situação deles e tudo, mas é isso, cara. Eu acho legal porque tá apresentando pra uma nova geração. Exato. Mas o Cavaleiros é aquilo ali que a gente viu na década de 90 e tal, sabe? Principalmente com essa coisa emocional que a gente acaba criando, né? Não, isso também. Isso é muito foda, né? Que não tem como a gente acabar tendo o mesmo tipo de impacto com outro tipo de obra, né? Na altura que a gente tá. Isso seria como é que eu vou dizer? Seria um mérito gigantesco deles lançarem algo novo que impacta da mesma forma emocional e forte, usando outros conceitos, outras ideias, de repente, usando o mesmo universo, que é algo que eu acho que ainda não rolou com o Saint Seiya, sabe? Sei lá. Não, até rolou, né? Tentaram fazer isso com o Ômega, né, Xera? Só que a recepção... Não, o Ômega era pra novas pessoas, né? A recepção foi meio dúbia, né? Eu acho que eles tentaram fazer, eu não sei se o Spor chegou a ver, o quinto filme, não, o Tenkai, o Prólogo do Céu, que é o homem duvidando dos deuses. Que eu acho que isso foi algo que fazia sentido, né? Que na série clássica você não tinha muito isso. Só que quando o Seiya vira e fala, pra que eu preciso dos deuses? Quando eu tinha, sei lá, 15 anos, eu comecei a ter meus problemas com religião, etc, esse tipo de coisa, era o momento do Prólogo do Céu conversar comigo e trazer algo novo, sabe? Essa coisa do divino contra o mortal. Só que infelizmente a série abandonou a ideia foda. E aí dane-se, aí ficou por isso mesmo. Falando isso, você lembra dos filmes de Cavaleiros, Eduardo?
Bom, eu lembro de alguns, eu me lembro que eu vi até um no cinema na época. Acho que foi a Batalha dos Deuses, Guerra dos Deuses, não tem? Acho que foi o do Abel, na verdade. Teve esse, mas acho que o que foi no cinema foi o do Abel, que era o... cara. Só se na sua cidade foi todos, aí foi foda. Eu não sei, cara, não sei mesmo. Não sei se foi esse. Eu sei que eu vi algum no cinema e depois depois eu vi. Acho que eu. Não sei se eu ouvi desse do Abel, tá? Eu vi. Tô tentando lembrar aqui, cara. Tinha um, inclusive, que era o Lúcifer. Eu acho que foi esse que eu vi no cinema. Pode ser também. Pode ser. Esse Lúcifer eu vi com certeza. Mas é isso, cara, entendeu? Tipo. Aí vai complicando um pouquinho, né, cara? Porque Exato. aí você tem, sei lá, já. Não tem nada demais você ter as coisas da mitologia e tudo, mas já começa a ficar um pouquinho galhofa, entendeu, cara? Da maneira como você coloca, e tem mais um Lúcifer e tudo mais. Enfim, eu acho que fechava bem daquela maneira como foi colocado no início, sabe? E a questão da mitologia, porque a questão da mitologia foi uma das coisas que, por exemplo, aquele papo de mãe que vocês falaram, a minha mãe gostava que eu assistisse Cavaleiros porque eu aprendi um pouco sobre mitologia. Não que fosse o melhor jeito de aprender mitologia grega, não sei, que é tudo meio impreciso. Não é uma boa. Mas eu entrava em contato. Com certeza é um bom sabe? incentivo. Um incentivo, entendeu? Ir atrás. Uma vez teve no Sesc um mês temático da mitologia grega no Sesc aqui de São Paulo. Aí eu, porra, Atena, eu conheço, vou lá ver e tal. Era tudo diferente, óbvio, mas pelo menos me deu essa vontade. E a mitologia em Saint Seiya Spore? Ela chamava sua atenção? Coisa de Atena, constelação, essa porra toda? Olha, cara, no início em si não, porque eu não. Assim, eu sempre gostei de mitologia, mas eu não conseguia encaixar muito bem as coisas mitológicas com aqueles trajes, aquelas armaduras e tal. Pra mim isso nem foi uma coisa muito determinante, não, vou ser sincero com você. Justo. Tá, assim, mas Mas assim, eu gostava do fato de ser inspirado, né, nas coisas. Nas coisas. Eu acho que nem a coisa do Zodíaco, por exemplo, eu achava maneiro, né? De ter as 12 casas se representarem e tal. E onde é que era, por exemplo, o santuário, se era numa ilha grega, que a gente ficava tentando entender também como é que seria um mundo. Seria um mundo tipo X-Men, né? Tipo, um mundo tipo dos mutantes, porque no mundo do Saint Seiya, as pessoas sabem que existem esses cavaleiros, né, cara? Principalmente depois do Guerra Galáctica, né? Um mega UFC com caras incríveis. Aí ficou realmente todo mundo tá vendo, né? Então, e aí o mundo teria... Como é que seria o mundo, né? O mundo seria diferente do que ele é, cara. E a galera que morava nessa ilha que ficava o santuário, a galera já sabia desde muitos anos antes o que era e tal. Então às vezes eu ficava pensando nisso, né? Como é que seria esse mundo paralelo, né? Que é um mundo quase como se fosse um mundo de super-heróis. Essas coisas que eu acho que também valeria mais a pena. Eu sei que é meio bizarro falar isso, mas valeria mais a pena até eles contarem um pouco essa história. Com certeza. Talvez saindo um pouco dessa mesma coisa sempre, sabe? É o Ômega aí, Cavaleiros. Por que você não coloca alguma coisa diferente? Sei lá, não sei. Um núcleo civil. Então, mas. E é algo que os autores nunca trouxeram pra gente, né, Bruno? Tipo, o mundo normal e como é que eles reagem a tudo que aconteceu ali na década de 80, né? Naquela Tóquio deles ali, etc. A gente já brincou sobre, por exemplo, a questão da gente ter um Agents of Sanctuary, porque tem toda uma intriga do santuário investigando e espionando o Coliseu, a Fundação Graade, como é que tudo aquilo funciona. E eu adoraria ver. E seria o tipo de coisa que seria usar o universo de Saint Seiya de uma forma diferente, né? Sem ser cavaleiros lutando contra o mal, o bem contra o mal, né? Seria mais um impacto, sei lá, social da parada, né? Não, e você até falou aí que começou com as Guerras Galácticas, mas se você for ver bem, no próprio Lost Canvas, tem uns civis lá que moram na Ilha do Santuário. Então, supostamente poderia ser um segredo e tal, mas talvez não tão secreto assim. Alguém saberia que tem algo de estranho ali. Eles andam ali pelo vilarejo, né? O Cavaleiro de Ouro sai andando. O Saga era conhecido como super bondoso, porque ele andava entre as crianças e entre as pessoas e ajudava, etc. Então realmente é uma relação muito louca, né? Se pensar nisso. Que a gente nunca soube. Num dos fillers iniciais de Saint Seiya, os Cavaleiros de Bronze são mandados para lidar com uma ameaça terrorista. É verdade. Aquela saga da Geist, né?
Então, assim, se os caras são enviados pra lidar com uma ameaça terrorista, com certeza conhecem ele. Com certeza eles têm alguma função no mundo, né? E o navio explode, uma loucura, né? Atentado mesmo terrorista. Caraca, eu não tinha esquecido dessa parte, velho. É verdade. No comecinho, né, tem algumas coisas assim, se eu não me engano, né? Depois meio que se perde essa coisa meio civil, assim, relação deles com o mundo, assim. Aí fica uma coisa super... Parece que a série admite, assim, ok, vocês já entendem que eles são crianças, que eles são assim, que eles lutam contra o mal, agora vamos lidar com outros deuses. E esquece um pouco essa parte que a gente sente falta, né? Por exemplo, a última série, não sei se você... Acho que você não... que eu até te perguntei, do Alma de Ouro, que são os Cavaleiros de Ouro, etc., que eles dão uma pincelada um pouco de como são os Cavaleiros de Ouro quando não estão lutando, né? De sua forma civil, assim. Foi bem interessante. Tipo, não vi isso, não. Pois é, foi... Fale mais. Foi muito, assim, é muito mal feito. Foi uma série... Não é que o traço é horroroso, é que, tipo assim, foi uma série feita com um orçamento baixíssimo. Tinha aí o então, por exemplo, tem uns problemas de perspectiva que são assustadores, assim. Quando você vê o personagem de frente, ele tá lindo, maravilhoso. Mas, por exemplo, se você vê o personagem de cima, ele tá todo torto, a anatomia completamente bizarra e tal. É uma tristeza. Caramba, assim, que isso? Tá pior que o da década de 80, inclusive. Tá nesse nível, cara. Mas enfim, aí a história gira em torno dos 12 de ouro. E tem pouco. É muito pouco que tem. Mas só o que pouco que tem deles na cidadezinha, assim e tal. Já é, tipo, uma parada muito legal, né, Brunão? Tipo, ver o Afrodite junto com o Máscara da Morte debatendo, discutindo com a Iori, assim, sabe? Então, esse tipo de coisa que é muito diferente da luta bem contra o mal, que o Sensei meio que virou, a gente podia ter realmente mais, né? E seria uma forma de explorar o universo de uma forma diferente, né? Então, é algo que a gente, como fã, a gente sempre gostaria de ver mais, com certeza. Aliás, tá fazendo aniversário, pô, sabia disso? 30 anos. É 30 anos? Ô, louco, feliz aniversário. Pra Sensei? 30 anos que começou a série? Da primeira vez que o mangá foi publicado. Caramba, legal. 30 anos, né? Poxa, barato, cara. Pois é. E daí a gente tá na expectativa, porque provavelmente, ou a gente espera que sim, eles vão anunciar alguma animação nova. Falando em animação, você chegou a ver o filme novo, aquele em 3D? CGI? Cara, mas falaram tão mal desse filme, cara, que... Eu também não vi. Foi complicado. Eu também não vi. Eu já não gostei da própria. Do que eu vi no trailer, assim, da própria animação. Achei muito ruim, muito tosco, cara. E aí depois falaram que tem umas coisas mais toscas ainda, aí foi demais, cara. Eu achei até que, tipo, em termos de produção não foi tão ruim assim. Mas o filme é muito mal escrito, na real. Então aí. Eles tentaram fazer as 12 casas em 1h30, assim, sabe? Tipo, tudo. Então realmente ficou complicado. Mas eu não gosto muito não. Mas esse Alma de Ouro, se você conseguir superar os problemas de desenho, eu acho que vale a pena você dar uma olhadinha, assim, porque tem umas coisas bem bacaninhas, assim. O que mais de Cavaleiro você quer falar com a gente, Spor? Pode falar o que você quiser agora. Você tava guardando coisa aí, pode desguardar. Bom, falar sobre isso, né, porque eu gosto muito da série e me influenciou. Essas coisas que eu já falei com você, né? Das lutas, que eu acho que são muito, muito bacanas, a maneira como eles tratam a amizade, que foi também... você falou que a gente acabou vivenciando também. Você falou, se o cara de repente comprar lá o DVD, ou sei lá, for ver hoje em dia... Não vai ser como foi ver na época, porque a gente vivenciou, como você falou, no colégio. Exato. Essa experiência de ver. Sempre na minha época, não sei se aconteceu com vocês, foi que a Manchete não tinha comprado os outros pacotes de desenhos e ela sempre travava na Casa de Leão. Reprise foda, né, cara? E aí, era ridículo. Voltou umas 3 vezes, cara. Era cada foda. Ficava louca, tal, na época não tinha internet, então era coisa muito doida. E foi o boom daquela revista. Tinha uma revista chamada Herói, sim. Que era praticamente só sustentar por causa de Cavaleiro. Exatamente. E o que era legal, não tô falando não é uma coisa. Sim. Era muito maneiro e a galera. Né, cara, a gente não tinha. Assim, você consegue imaginar
a galera de hoje não consegue, né? O mundo sem internet. O que era o mundo sem internet? Era Exato. muito diferente de hoje em dia. Não, e era um desenho japonês, não era nem que, tipo, a gente sem querer podia ver alguma coisa. Era, tipo, muito alienígena pra gente, né? As heróis que você colocava, elas vinham com muitos erros. Então, tipo, tinha herói que falava assim: os Cavaleiros do Zodíaco vão morrer. Eu lembro até hoje a capa: os Cavaleiros de Bronze estão mortos. Eu falei: o quê? O que aconteceu, velho? Que absurdo. E aí, quando você via a série, na verdade não era bem isso. Então, essa vivência mesmo era. Por isso que até hoje a gente faz podcast, porque foi tão forte que a única coisa que eu faria um podcast seria mesmo Cavaleiros, porque é a única coisa que, tipo, eu vou perder o meu tempo, vou investir meu tempo pra conversar sobre essas loucuras, porque a vivência foi muito forte, né? Essa coisa da galera no colégio, acompanhar, reprise, sofria, nego xingava. Eu lembro, Xará, eu estudava de manhã, então eu tinha que assistir o Sensei à tarde na Manchete. Acho que era 6 horas da tarde. 6 horas, sagrado. Só que reprisava muito, né? Antes mesmo de chegar na saga dos 12 Cavaleiros de Ouro, reprisava muito. Então teve uma vez que eu faltei a aula de manhã, tive que ficar em casa que eu tava doente. Passa 106 de manhã, vão assistir Doente. Não, eu tava doente mesmo. Eu não sabia que passava 106 de manhã. E a programação de 106 de manhã também era diferente, tava num episódio diferente. Entendi. Então eu assisti aquele episódio, foi a primeira vez que eu assisti justamente aquele episódio do primeiro encontro do Seiya com o Aioria, quando o Aioria tava usando a armadura de leão, assim. Da hora. Quando o Seiya tava no hospital, se recuperando da luta dele lá com alguns outros Cavaleiros de Prata, que ele tava tudo quebrado. E eu nunca tinha visto aquilo na vida. E os meus colegas que assistiam à tarde também nunca tinham visto. Aí no outro dia eu chego de manhã, porra, existe mais um Cavaleiro de Ouro. Olha aí. Não é só armadura de Sagitário, não, brother. Tem pelo menos outra. E os bichos me chamam de mentiroso. Não, mas isso que você tá falando é bem legal também, um aspecto bem bacana, porque a gente foi também descobrindo a trama junto com, né, com os episódios. Você tinha uma especulação do que era, porque você tinha uma parada que era muito louca. A abertura do desenho mostrava cenas que inclusive nem são cenas das 12 casas. Exato. Tem o Seiya com a armadura de ouro e tudo mais. Então, a gente ficava especulando, puta, o que era aquilo, quem eram aqueles personagens. Alguém falava que, tem um amigo meu, tudo mentira, foi pra Espanha e viu Cavaleiros lá e falou que... Aí ficava inventando história, né? Exato. É maneiro você ver a primeira vez que aí ele aparece, acho que ele tá defende a Marinha, eu acho. Uma coisa a China, assim. Na verdade, ele tá... A China, né? Pois é. E aí aparece a armadura, né? E aí você... Né? Um cara que eu achei irado ser Cavaleiro de Ouro foi o Mu, que é outro personagem que eu adoro também. Que é um personagem de estilo Shaka também, né? Um cara assim, e forte. Tranquilão e tal, mas o cara era foda pra caramba, né? Bem interessante isso também, né, cara? E aí é até ele que fala isso. Tem uma metáfora muito bacana que ele constrói aí no início das 12 casas, que ele fala que só podem ascender, né? Só podem vencer aquele que... Não só a técnica é importante, mas aquele que alcançar o sétimo sentido, né? E só 12 Cavaleiros de Ouro, né? São poucos que alcançaram e tudo mais. Mas isso aí pra mim eu sempre vi, claro que cada um tem a sua interpretação, como metáfora de que quando você está no seu caminho, você está fazendo o que você julga ser correto e você está no teu caminho de vida, você tem que dar o máximo de si, né, cara? Você desperta dentro de você essa coisa quase sagrada, vamos dizer assim. Não tô falando de forma espiritual, mas uma forma mesmo de você poder exercer aquilo que você realmente faz de melhor, sabe? Com certeza. Então acho que isso aí você despertar esse sétimo sentido, né? Pra mim essa é uma grande metáfora da história, sabe? E você tem toda a razão, porque quando tem a luta, por exemplo, do Yoga com o Miro fala isso pra ele. O Yoga tá, tipo, cheio de sangue e ele tá rastejando, né? E com um cosmo muito forte ainda, e o Miro fala, porra, ele tá todo fudido e mesmo assim ele tá indo atrás, aquilo que ele acredita deve ser muito importante mesmo, deve ser tipo muito... que é quando ele tem a dúvida, né, se ele tá realmente do lado certo, né, que inclusive ele salva o Yoga e tal depois. Então, e é bem isso, né, ele toca o sétimo sentido porque aquilo que ele acredita é muito sagrado pra ele, basicamente, né, que é toda a questão da amizade e tal. Então, Sensei, eu acho foda Sensei por causa disso, cara. Sensei, ela é um anime que
principalmente pra criança, ele mostra algumas coisas que não fazem mal a criança ter, sabe? Tipo, não é Claro. tipo, sabe? É muito piegas às vezes a gente fala isso, né? Ah, valor da amizade, valor da superação, acreditar nas coisas. Mas pra uma criança de 10 anos, isso faz muito bem pra ele formar o caráter, formar um pouco a bagagem cultural que eles têm, né? Então, foi um momento muito... Foi um alinhamento cósmico muito foda ter Cavaleiros na manchete, não ter cortes e ter toda essa questão, sabe, de colégio, todo mundo ver junto. Foi realmente uma parada que se alinhou tudo e é bem por isso que a parada explodiu, né? Aliás, você chegou a ter bonequinho, Sport, de Cavaleiros? Ou era caro demais? Anos depois, cara. Porque, mesmo? vou ser sincero, eu achava aqueles bonecos toscaços, cara. Eu não gostava dos bonecos, engraçado. Uhum. Eu adorava a série, mas eu não curti os bonecos. Não sei se é porque era de metal, né? Eu achava muito pesado. Eu particularmente não achava bonito os bonecos, engraçado. Eles não eram bonitos mesmo, mas... Eram meio assim, meio feiões e tal. Sim. Então, não sei, cara. E aí, na época, eu não me empolguei de ter, não. Mas a galera, eu sei que foi uma febre, né? Foi bizarro. Vocês já ouviram falar disso, mas eu Já. vi uma entrevista com um cara falou que tiveram que mandar trazer alugar um navio inteiro do Exato. Japão só pra trazer os Uhum. bonecos, né? Pra Natal de Brasil. 95, foda. Isso, uma coisa assim, né? Um absurdo, cara. Natal, os caras precisando, né, saindo o boneco a dar com pau, aí tiveram que alugar um navio pra trazer mais da Bandai, velho. É bizarro isso. Você chegou a ter contato com o mangá, o Spor? Ou não? Nunca viu nada do mangá? Não, cara, eu nunca cheguei a ler o mangá, tenho vontade de ler. Eu tenho um problema com o mangá porque eu ainda não consegui me acostumar com aquela leitura ao contrário, né, cara? Mas é uma questão de costume também, né? Mas eu já vou te alertar, é bem diferente. Uhum. Nem tanto. É diferente, nem tanto. não. É diferente, mas nem tanto. Primeiro Não que é é feio, tão depois é diferente diferente. assim. Ah, não é diferente, não. Eu acho que é diferente, os caras são irmãos pra começar. Não, existem algumas diferenças bem consideráveis, bem grandes assim. Só que a história segue o mesmo caminho. Absolutamente o mesmo caminho. Não tem o Cavaleiro de Cristal, né? Parece também. Por exemplo, não tem o Cavaleiro de Cristal. Os Cavaleiros de Bronze, eles são todos irmãos mesmo. De sangue mesmo, né? Não é só Só que eles não sabiam que eram, assim, contam no meio da história que eles são irmãos mesmo. O Shaka, por exemplo, se encontra com o Ikki no começo, dá um pau no Ikki, apaga a memória do Ikki e diz assim, você só vai lembrar desse pau que você levou agora quando você me encontrar de novo. Aí quando você lembrar disso, você vai lembrar também do medo que você sentiu. O Ikki se lembra disso logo no começo da luta. Isso é legal, Bruno. Isso eu podia ter deixado. Assim, tem várias diferenças. Tem, por exemplo, assim, não fica decidido o que era aquele lado mal do Saga, se é uma coisa de um problema de dupla personalidade, ou se é alguma coisa maligna mesmo. Assim, tem algumas coisas assim, mas no mais segue mesmo a história. Luz de prata, etc, cor negro e tal. Que se mostrasse o Shaka no início também ia quebrar o mistério que depois foi sendo desenvolvido, né? Dos Cavaleiros de Ouro e tal. Poderia mostrar um Shaka sem armadura, como um cara qualquer lá que ia ser louco, pode crer. Ia dar porrada no cara, né? Mas o lance era esse, né? É ter essa... Você saber que o próprio Mestre Ancião era um Cavaleiro de Ouro, né? Tudo isso aí é legal, cara, que eu gostei dessa parada do próprio Mu, como eu falei, porque você tem essa surpresa, né, de que os caras estavam desde o início ali, e enfim, até com uma figura que é interessante, o Mu, o cara é muito foda, ajuda eles, mas não pode seguir com eles nas lutas, né, então eu achei bacana isso também, né, cara, todas essas coisas, enfim, são bem legais. Agora tem uma pergunta pra você que aí eu acabei de ter essa ideia. Por que você já mexeu com as coisas, a mitologia, se você pode dizer isso, dos anjos, etc. Você acha que faria sentido Cavaleiros em algum momento rumar pra esse... Ele já teve Lúcifer, mas nunca teve, tipo, como você faz muito bem, a coisa do Arcanjo Gabriel, todos esses caras assim. Você acha que caberia na mitologia do Sensei esse tipo de embate também, já que se trata de deuses, etc? Cara... Olha, eu sinceramente não, cara. Eu acho que eles deveriam ter planejado, né? Acho que não poderia necessariamente não ter
Não tem problema de ter Asgard, eu não acho que seria um problema, não. Mas eu acho que eles deveriam realmente ter planejado no anime em fazer aquele. Querem além das 12 casas? Então fazer aquele ciclo. Até porque eu vou te falar, cara, o lance do mais do mesmo que eu falei, não é só uma repetição de lutas e tudo mais. Mas é o fato de que começa a ficar incoerente, né? Você ter. Sei lá, os caras não envelhecem nunca. Isso é verdade. Sabe, já enfrenta. Tudo bem que tem licença poética aí e tal. Mas não é pelo fato de envelhecer. É porque os caras já passaram por tanta coisa. O Hades, Asgard, tudo. É algo que fica até um pouco incoerente. Um cara só passar por tudo isso, sabe, cara? Entendi. Por mais que seja uma história de aventura, de fantasia, eu acho que tem uma hora que, né, tem que parar, assim, sabe? Então, Aposentar, galera. nossa, acho que eles deviam ter planejado, já que a gente tá falando de mitologia grega, beleza, a gente tem a terra, temos o mar e temos o inferno, não é isso? Isso, teoricamente. Então vamos fazer esse ciclo todo de forma bacana, tudo, e fechar. Mas enfim, também entendo a parte comercial e era bacana você ver lá o próprio filme que teve de Asgard. Eu gostei, particularmente gostei até. É um filme que até o próprio Yoga tá lá como Midgard, se não me engano. Exato. Ele tá lá como o cara do mal e tal. As histórias são bacanas, não são ruins, são bacanas. Mas acho que já deu um pouco e acho que falta um pouco dessa coerência, sabe? Acho que faltou aí, sabe? Tu quer aposentar o Seiya, é isso? Mandar ele viver a vida dele. Eu acho que deveria estar aposentado já. E eu acho que deveriam ter colocado. Não precisava tirar fora o espírito do Saint Seiya. Sim. O universo permanece. Né? Poderia ter desenvolvido outras coisas desse universo, outras histórias, sabe? Poderia colocar esses caras aí como. Eu acho que até foram Cavaleiros de Ouro. Acho que eu não sei, não acompanhei tudo assim. Não sei se o Seiya pegou a armadura de Capricórnio e tal. De Sagitário. De Sagitário, desculpa. Pegou. E aí, eles ficariam lá e teriam alguma coisa nesse sentido, sabe? Mas até porque você vai ver, por exemplo, você vê aqui um filme, ali um anime e tal, e aí muitas vezes essas histórias elas se contradizem nas timelines. Sim, exato. Você fica muito zoado, sabe, cara? Não, e a gente tem um podcast que a gente vai tentar fazer coisa de cânone, coisa de né, timeline mesmo da parada, porque se tudo faz parte do mesmo universo, a gente tá fudido, que nada faz sentido mesmo. Então a gente tem que tentar entender qual é que é de cada obra, de cada coisa, pra tentar entender como é que foi a vida do Seiya, por exemplo, né, exatamente. E o Ômega, por exemplo, faz isso. Ele meio que aposenta todo mundo, só que a história é meio que a mesma coisa, o bem contra o mal. E na segunda temporada eles trazem todo mundo de volta de novo, e mó galhofa foda. E aí ficou uma merda, na minha opinião. Eu acho que no próprio Hades, se eu não me engano, eles seguem a partir do mangá e ignoram o anime. Assim, tipo, eu acho que no Hades, na saga de Hades, parece que não existe, por exemplo... Sim, não existe, por exemplo, o Cavaleiro de Cristal. Exato, sabe? Separado, exato. Aí começa a ficar muito zoado, cara, sabe? Então esse que é o maior problema da coisa. Mas, enfim, faz parte. E isso é mais, assim, é menos, digamos assim, a decisão do autor e mais a realidade da produção da coisa, porque na época o Sensei começou a ser animado pouquíssimo tempo depois que o mangá foi lançado. Assim, eles perceberam que o mangá fez muito sucesso, vamos animar isso aqui. Agora, né? Chegou num ponto assim, acabou o material original, o que a gente faz? Exato, vamos então eles precisaram, a gente vai ter que criar filler aqui, meu filho. Eles foram criando um monte de coisa assim para passar o tempo enquanto acumula novo material original do mangá para adaptar. É claro que vão aparecer essas coisas que não fazem muito sentido, né? Começam a aparecer as discrepâncias entre o anime e o mangá. Mas os fãs se degladiam pra decidir o que é, digamos que assim, vale, né, Bruno? entre aspas, a versão oficial de Sensei. A ponto que a gente tá pretendendo fazer um podcast exclusivamente para discutir o que é isso. O que é o oficial, o que é... o que é, entre aspas, a interpretação correta de Sensei.
Tá fugido. Eu vou tentar demonstrar. Ah, não. Vamos ver se eu vou conseguir ou não. Que não existe interpretação correta de Sensei. Que não tudo um existe sonho. verdade É tudo um sobre sonho. Sensei. Não é que é um sonho, não. Você pode até usar aquela coisa, né? É como mitologia, que não tem fatos, tem versões, né? Então, já que tu Exato. falando mitologia. Eu gosto pode disso aí. ser por Pra mim é tudo uma grande monte de versão de uma história muito louca. É muito porque uma obra de arte, quando ela fica pronta, ela ganha uma certa independência do autor. Entendi. Assim, o que o autor estava pensando na hora que ele estava fazendo a obra, com certeza é muito interessante. Mas ela não é um elemento assim que decide o que a obra de arte é, entendeu? Uhum. As pessoas, quando elas vão interpretar obras de arte, elas tentam decifrar qual que era o estado de consciência do autor no momento que ele estava criando a arte, para poder tentar decidir, então a arte é isso e ponto. Uhum. Isso é meio pobre, porque limita muito a gama de interpretação que você pode dar para uma obra de arte. Com certeza. Na verdade, acho que é muito mais importante do que o estado de consciência do autor na hora que ele estava fazendo a coisa, é mais assim como a obra foi recebida, como a obra foi recepcionada pelas pessoas que escolheram receber e abraçar a obra. Isso é muito importante. Até porque o que importa pra gente, no caso, é como eu me senti quando eu vi, né? Não... Isso é muito importante. Exato. Até porque a obra tá trazendo pra gente que tá aqui em 2016, ou por exemplo pra gente que tava lá na década de 90, era uma obra da década passada. Então ela tava trazendo pra gente um mundo de 10 anos atrás. E esse choque é muito maluco. Assim, tem muita coisa pra você ver e pra você pensar e pra você aprender sobre isso. Ainda mais no audiovisual, né? Se isso é uma verdade para, por exemplo, para livros, que é um texto que chega diretamente até você, para um quadro, para uma escultura, isso é verdade para tudo isso, que são obras que chegam quase que, né, direto do autor para o apreciador, e ainda mais no audiovisual, né? Que tem o autor e depois ainda vai ter o desenhista, vai ter o cara que faz a música, vai ter, né? Vai ter diretor, vai ter todo mundo. Vai ter o ator que vai interpretar, que ele vai dublar, né? Então... Porra, Spor, muito obrigado pela presença, cara. Eu queria até falar um pouquinho, na verdade, do Filosofia Nerd, o seu blog. Você disse que você posta às vezes, é isso? Uma vez por mês? Eu tento fazer o máximo que eu posso. Mas, bom, o blog tem vários assuntos, mas o podcast que a gente tem lá, Desconstruído. chama Desconstruindo, a gente tenta postar uma vez por mês, e vai por aí, às vezes um pouquinho mais. E, enfim, eu sei como é que é difícil de fazer esse processo, então por isso que eu achei bacana aí encontrar vários podcasts seus lá. Pois é. Lá no... A gente tenta sair toda semana. A gente obriga aí, né, Bruno, a galera a gravar. Eu confesso que eu me divirto pra porra fazendo isso aqui. Se eu não me divertisse, eu não participava. Nem me fale. Imagina eu gastar dinheiro não, gastar tempo editando a parada. É mó saco, velho. Só gostando mesmo da parada. Mas quem quiser conhecer aí o Filosofia Nerd, é filosofianerd.blogspot.com.br. Eu acho muito bacana essa coisa de desconstruindo, porque é mais ou menos o que a gente faz com o Sensei, né, Bruno? A gente vai até o último molécula de significado tentando encontrar, e às vezes passa muito batido, mas quando a gente começou a fazer podcast Sensei, e o de mitos, por exemplo, principalmente, é impressionante como tem significado escondido na parada. É muito chocante, assim, que ou é uma puta coincidência, e eu não acredito muito nisso, ou realmente a produção do Kurumada, eles realmente procuravam coisas muito bacanas pra colocar ali, como nome de personagem, detalhe de armadura, poder, técnica, cor do cosmo. Então de certa forma, uma desconstrução mesmo da série que a gente faz aqui quase toda semana, né? Então fica a dica aí. Eu acho o cara um gênio. Eu vou até falar isso aqui porque assim, a gente falou, parece que talvez o saldo, a gente falou algumas coisas sobre o que aconteceu depois. Então parece até que o saldo depois, final, que a pessoa vai escutar depois, vai achar que a gente tá falando mal do Sensei. E muito pelo contrário, na verdade, eu acho que isso aí
Eu acho que esse cara é um gênio, um cara que teve uma ideia de um... Pra você ter uma ideia de um anime que se destaque no Japão já é difícil porque tem muito anime. E aí se destacar para além do Japão, né, no Brasil e ter e transmitir essa magia. Por que eu falo magia? Porque é algo que é muito etéreo, né, que você não sabe o que é. Exato. Né? É o texto, é o desenho, é a música, o que é? Ninguém sabe, né? Transmitir isso é algo muito difícil. Então esse cara realmente é um gênio. Então que terminar aqui o programa deixar bem claro isso, né? Que todos nós somos muito fãs do Saint-Seiya aí. E que bom que existiu essa obra aí nas nossas vidas, né? Spor, muito obrigado pelo ter aceitado o convite. A gente achou um formato bacana pra poder conversar com você. Eu achei foda. Maneiro, cara. Pô, valeu. Foi legal mesmo. Foi bacana. Aí, cara. Brunão, tem alguma pergunta última aí pro nosso querido convidado? Não, acho que não. Acho que o papo foi legal. Foi da hora, né, foi mano? Gostoso. Fã de Sensei, a gente sempre dá conversa bacana. Spor, até a próxima. Se você quiser participar, você tá convidado. Quiser falar de qualquer coisa, pode vir, que a gente toda semana tá falando de Cavaleiros aqui. Alguma loucura sempre sai. Uma coisa engraçada, tem uns caras escrevendo os Cavaleiros que não tem nem ideia. Você acredita que tem uma série de Cavaleiros agora que o cara tá escrevendo e aí ele colocou na história Alice do País das Maravilhas? Cara, eu não sabia isso não, cara. Cara, até semana passada eu não sabia também. Não, Alice no País das Maravilhas. Tá colocando elementos das brumas de Avalon com toda a mitologia em torno de Arthur e a Excalibur e os Cavaleiros da Távola Redonda, porque Sensei tem essa coisa da Excalibur ser posse lá do Cavaleiro de Capricórnio. Cara, tá uma loucura, velho. Aí o fandom tá muito louco com isso aí, velho. Mas... E não vai parar, né, aparentemente. O povo, Sensei vai fazer, tá fazendo aniversário agora, a gente vai ter coisas pra debater. Por isso que dá pra fazer podcast toda semana. Toda semana sai uma notícia louca, velho. Não dá pra entender esses caras. Mas, de novo, muito obrigado, Spor, pela presença. Eu que agradeço, cara. Valeu aí. Foi da hora, cara. Obrigado. Espero que os ouvintes gostem do nosso papo aí. Alô, boa noite. E aí, boa noite. Boa noite. Certo? Tudo certo. Eduardo, Bruno. Tem dois Bruno, na verdade, na chamada. A gente vai ter que ter um. Tô reparando.